Bom dia, Pai, obrigada pela tua presença. E em tua presença eu oro e te agradeço pelo privilégio de estar aqui sentadas à mesa, conversando com o Senhor, ouvindo a tua voz, falando. Obrigada, Jesus, pelo teu amor e pela dança mais linda que é contigo, pela dança mais perfeita. Não sei porque o Senhor me lembrou disso agora, mas em algum momento vai fazer sentido. Obrigada, Jesus, por tua condução. Espírito Santo, obrigada por nos direcionar e nos entregar a palavra que o nosso coração precisa receber. Qual é a mensagem de hoje, Espírito Santo? Oiê, Bom bom dia. dia! Ai, como que você tá? Tudo bem? Tá me vendo? Me ouvindo? Tá bom a iluminação? Sim, Tá tudo certo? sim. Aqui tá. Então tá bom. Então tá tudo certo. Se estamos todos prontos, vamos começar, não é? É? E olha, gente, a Esté, como vocês sabem, né? Somos em sete. E Esté é uma delas, só para vocês saberem. Pode se apresentar, Esté. Bom dia, Josi. É um prazer enorme, um privilégio estar aqui falando sobre a mulher de Provérbios. É um privilégio estar aqui fazendo parte desse grupo de mulheres do Cio da Escrita. Mulheres que vão curar mulheres, mulheres que vão levantar mulheres através de um movimento da escrita. Eu sou Esther Franco, sou professora, pedagoga. Então, a escrita sempre fez parte da minha vida, né? Então, eu sempre amei ler, eu sempre amei escrever. E hoje, essa oportunidade, esse privilégio de fazer parte desse movimento foi uma providência divina, não foi um acaso, não foi uma coincidência da vida. Não, porque Deus não une pessoas, ele une propósitos. E a gente se deu conta que nós, até o número, né? Nós somos em sete, não é? Sim. Até para dividir as tarefas, um para cada dia da semana. Então, é um privilégio, é um prazer. E é muito bom estar aqui hoje, 8 horas da manhã, dizendo bom dia. Uau, é verdade. Privilégio, né? A gente acordar e começar, né? Juntas, conversando com ele, sentadas à mesa e tendo ele como nosso condutor, né? Do nosso dia. E estar aqui, né? Em sete. E sete é o número da plenitude, né? Sete é E o a gente número que. descobriu depois, lembra que a gente falou assim: nossa, nós somos em sete. Aham, foi. Nada planejado, gente. Nada Pelo menos por nós, planejado. não, né? Exatamente. E o sétimo dia foi o dia que Deus descansou, ele contemplou, né? Tudo que ele havia feito. Então, é o dia da plenitude, o número da plenitude. E não foi Exatamente. por acaso que a gente falou, né? Mas propósito do Senhor. E agora a gente está aqui. E hoje a E a gente gente está aqui vai. falando, né, esse mês, né? Cada dia um versículo dessa mulher de propósito, que é uma opção, né? Hoje em dia das mulheres que a gente vive tanto na correria e tanto Sim, de desempenhar esse papel, aquele papel, que papel que eu desempenho melhor. Então, olhar para a mulher de Provérbios e ver que a Bíblia, ela não desfaz da mulher, muito pelo contrário. Então, olhar para essa mulher e ver que ela é um pouco de cada uma de nós, não é? E fazer e ter a certeza de que está tudo bem, está tudo certo, né? Tá tudo certo. E quando você, né, trouxe esse capítulo inteiro, um versículo para cada dia, é exatamente para a gente, se tem alguém para modelar, vamos modelar pessoas
Vamos modelar a mulher de Provérbios, então, porque ela pode ser real na minha vida, na sua vida, porque um pouquinho dela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, porque nos modelar com condições e oportunidades completamente aleatórias e diferentes da nossa, que é o que a gente está acostumada a ver, e as mulheres entrando em depressão, não sabendo para onde ir, não sabendo quem ela é se comparar com quem elas não são, se comparar com situações e oportunidades que não tem nada a ver com ela, nada do que foi feito, do que para ela ser, né? Então, Sim. falar um pouquinho dessa mulher é uma benção. Que lindo. É verdade, como você falou aí, essa mulher de Provérbios 31 é um pouquinho de cada uma de nós. E é isso. E quando eu acho que eu falei até lá no início, mas reforçando que quando a gente vai imitar alguém, a gente está deixando de ser quem a gente é, né? E a gente não está aqui para imitar uma mulher ideal, uma mulher que, por exemplo, ela acorda cedo e faz a comida, e se tivesse assim, ó, e ela faz toda a comida da casa, todos os dias, assim, todos os dias, e nos horários, só ela que faz. A gente ia imitar ela? Não, porque a gente pode delegar, mas a prioridade a gente dá em um momento do dia, e ela nos ensina, olha só, ela nos ensina um pouquinho, né? Ela prioriza amanhã, a primícia. E as primícias também, Esther, começou como no primeiro dia. Foi ela sentando com o seu filho. Eu falo sentando porque eu imagino, né? Ela convidando seu filho para aconselhar, para exortar. Então, as primícias são muito importantes, né? E é E interessante, as... Josi, quando você fala de primícias, as primeiras horas da manhã, eu costumo Hum, dizer que assim, enquanto o meu mundo não acorda, eu consigo ter um tempo de qualidade comigo, de fazer um devocional, de fazer uma atividade com o meu corpo, de conversar com Deus. Porque depois que o meu mundo, e eu não falo nem o mundo inteiro acorde, né? Mas é sim. a tua rotina. Como é que é a tua rotina? Como é que o seu dia começa? Se você tem criança pequena, se você vai trabalhar, se você. Enfim, quando o seu dia acorda, essa prioridade, essa primícia, ela concorre com inúmeras distrações, compromissos, enfim. E aí não sobra. Não sobra se você fala assim, nossa, não tirei nem um tempinho para mim, para ler, para aquilo que, para conversar com Deus, nada, nada, não. Então é necessário. Se você o seu dia, o seu mundo começa às 7, que você tem que sair, levantar, blá, blá, começa 15 minutos antes, meia hora antes. É você que vai entender qual é a sua necessidade. De repente, 10 minutos, ok, vou fazer aquele devocional. Aí você descobre que é tão bom, que é tão produtivo para o seu dia, que você fala assim, nossa, 10 minutos é tão pouco, eu vou fazer 15. E aí, quando Aham. você começa a perceber que esses 10, 15, meia hora, uma hora que você acorda antes do seu mundo acordar, que você não está fazendo mais cedo, eu estou perdendo uma hora mais cedo. Não, você está ganhando, porque é impressionante como o dia flui. Ele não fica Uhum. truncado, ele não fica, sabe, amarrado. Quando você dedica as primícias, as primeiras horas, para aquilo que é importante, que é você, a conexão com Deus e você, o seu dia, uau, flui. Então, é Uhum. importante isso. Comece por o tempo que você achar que você dá conta. E aí você vê. Provar e ver de que é bom, não é assim? Isso. Eu gosto muito desse verso da Bíblia porque ele mostra que assim Deus, Jesus, ele não é um fake. Ele fala assim, me segue, faz da minha vontade. Não. Ele fala assim, provar e ver de que é bom.
Se você não achar que não tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Pode se conectar, pode se desconectar. Só que assim, eu não conheço ninguém ainda que fez a prova e disse assim, não, não serve, eu vou me desconectar porque não é para mim. Porque mesmo que em momentos que você fale assim, não está tão alinhado com a sua vida, porque não é Deus que se afasta da gente, a gente se afasta, né? Mesmo em momentos que a gente não está tão próximo, não tem como dizer, eu provei e não serve. Eu provei e não serve para mim, não adianta, não resolve, entende? Então, começa o seu dia, prove, vai ver. Começa com o seu tempo, com o que você puder, com o que você tiver. E aí você vê, prova e vê se resolve ou não. E olha que isso é experiência própria, porque quando eu não começava com nada, ia já para o turbilhão da vida. Gente, o dia, minha mente. Porque cada um de nós temos características próprias, né, Josi? Eu venho acompanhando aí, você tem falado de características de personalidades e tudo mais. Então, o fato de você se entender, de se conhecer, faz toda a diferença. Eu tenho uma mente acelerada, né? Assim, para mim tem que ser assim. Minha mente trabalha num turbilhão de construção, de fazer e tal. Se eu não faço essa minha meditação, se eu não começo o meu dia conectada com Deus, comigo, com o meu corpo, gente, eu passo o dia travada. É como se a mente não descansasse. Ela fica ali num turbilhão. E sabe quando você tem muita coisa para você, você sente e chora? Você não dá conta de nada? Por onde eu começo? Então, é bem assim. Agora, quando você se conecta primeiro, as coisas vão entrando no lugar, elas vão. Você tem uma mente mais clara, uma direção mais clara, entende? Eu acho que para mim é isso, é assim que funciona. Então, prova você que está nos ouvindo, diz aí, coloca aqui no chat para a gente se você já fez essa sua experiência, se deu certo, se você provou, se você viu, deu certo. A minha dá certo. E eu falo não do que eu ouço, eu falo do que eu vivo. Eu falo daquilo que faz sentido para mim. Eu falo daquilo que dá resultado para mim. E uma das características do nosso movimento é que nós sete, todas nós, você não vai nos ouvir falar daquilo que a gente não acredita, daquilo que a gente, faz lá, ou, eu ouvi falar que dá certo. Não. Quando a gente está aqui conversando com você, você pode acreditar, são coisas que nós fizemos, que faz parte da nossa vida e que é real. Então, se eu falo hoje dessa conexão, é porque para mim fez diferença. Para mim dá resultado. E quando você encontra algo bom, você não sai contando para todo mundo? Gente, se a gente compra uma loja, acha uma promoção de qualquer coisa, a gente sai contando para as amigas, não sai? Gente, vai lá, é bom. Olha, faz isso que é bom. Olha, por que a gente não pode falar e não fala daquilo que é mais pleno, daquilo que é mais. Eu acho assim que dá mais resultado. Por que a gente não fala de Deus, de Jesus, da nossa conexão com Deus? É real, é fato. É na minha vida. Pode experimentar na sua também. Não é? É isso, é isso. E esse momento da manhã, das primícias, é um momento de preparação, porque no versículo aqui, que a gente vai ler, tem uma parte, né, que fala para a gente não temer, para evitar esse temer, porque temer é uma insegurança, né? Temer, a gente tem medo de quê e por quê? Mas se a gente se prepara e isso faz com que a gente flua, né? O temer, ele não venha nos governar. Então, isso foi muito interessante. E quais ganhos a gente tem, né? Fazendo isso, se preparando.
Não, né? e olha que Tendo esses interessante, Josi. momentos. O capítulo de hoje, eu falo demais, tá, Josi? Então, se você fala assim, agora é minha vez, você pode falar. Acho que faz parte do nosso movimento, hein? Não tem uma que fale pouco. Uhum. E o nosso capítulo o nosso verso de hoje, ele diz assim: ela não teme, né? Porque assim, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela vem uma construção de tudo que ela faz, né? De tudo que ela, todo o capítulo vem dizendo quem é essa mulher. E Uhum. quando eu falo, quando está aqui, ela não teme a neve, ela tem roupas adequadas. E olha que eu fui pesquisar aí algumas coisas que naquela época a roupa escarlate era assim, você não compra não comprava um tecido vermelho já, né? Uhum. Então, quer dizer, era preciso processos para ter aquela cor, aquela vestimenta. E isso quer dizer que ela prezava por pelas pessoas da família dela estarem bem apresentáveis, estarem. Vamos pensar que hoje seria assim estar na moda, não nesse Uhum. sentido vulgar, mas assim, elas estarem bem apresentáveis, para ninguém olhar para ela e falar assim, nossa, que coisa mais brega, né? Uhum. Não, a família dela andava elegante, andava com roupas que eram com cores, com que era do momento. Não era nada brega, não. E E a cor era uma também. questão aí de visão, né? Antivisão, de Uhum. tá provendo como é que vai ser o inverno, como é que vai ser a minha casa, como é que eu vou ter que estar preparando essas coisas todas. Então era uma Uhum. mulher que ela tinha essa antivisão, que ela prezava por essa vestimenta, por essa provisão, por essa. E eu achei isso bem interessante, sabia? Porque quando fala da mulher da Bíblia, né, as pessoas falam assim, tem esse pré-julgamento, né? Ah, Sim. é uma mulher brega, só coque, só aquele vestidão, só. Não, e a gente vê que não é, que não precisa ser. E se você quer andar de coque, de vestido, tá tudo bem, a gente não está nem questionando aqui essas questões, não é esse o objetivo. Mas de que sim, estar por dentro do que está acontecendo, né? Das cores, do tipo de roupa. Não é que você Uhum. vai se igualar, não. Mas é não ficar brega, né? Não ficar as pessoas olharem para você e falar assim: nossa, como você é atrasada, como você nem acompanha o que está acontecendo no mundo. Então, é Uhum. uma das características dessa mulher. Eu Uhum. achei assim, quando eu fui pesquisar isso, achei bem interessante isso. Isso, em relação às cores, olha só. Aí você teve esse olhar. E eu até anotei aqui, porque a cor vermelha remete o quê, né? Algumas memórias, algumas pessoas têm uma memória ruim. Por exemplo, a minha mãe, ela não gosta de vermelho porque ela fala que é cor de sangue para ela lembrar a morte, lembrar coisa ruim. Já para outras pessoas, não. Por exemplo, eu me lembro do vermelho, eu me lembro do sangue, mas o sangue que remeter a quê? Ao sangue da cruz. Então é algo bom. E aqui, por exemplo, ela trouxe significado para aquele momento que era de inverno. E inverno é uma estação. Então, às vezes, na estação da nossa vida, né? Como que a gente está olhando para essa estação? Faz a diferença a gente gerar uma memória ali e trazer uma mensagem, não de triste, que a gente fique. Quando lembrar, aquilo ainda doa, não. Mas é uma memória boa. E no caso, o vermelho, para mim, significa vida. Então ela trouxe assim, ó, a gente está aqui vivo, a nossa família está viva, está forte, porque ela teve uma preparação. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Não, e o vermelho, assim, faz parte das cores quentes, né? Olha Aham. como essa mulher, ela também, ela tem conhecimento. Porque ela não ia colocar um branco para o inverno.
Uhum. Vermelho é uma cor quente, Não não tem é? Ela faz destaque, né? parte. Oi? Uhum. O branco no inverno não tem destaque. Exato. Não, além de não ter destaque, ele não aquece. Parece que assim. Lembra, o branco a gente coloca no verão, porque ele irradia a Uhum. luz e você não sente o calor. As Uhum. cores quentes do inverno, elas te protegem, porque elas seguram, elas retêm a luz. Olha assim. Então é uma. Olha como essa mulher, ela era sábia, porque ela tinha conhecimentos aí, conhecimentos que muitas vezes nós não temos hoje. E essa questão da Uhum. memória, ela é sim importante. Porque, de uma forma geral, o que, que o vermelho te remete? Realmente, para cada pessoa pode significar, como você falou para sua mãe, né? Pra sua, Uhum. que tem um sentido de sangue e tal. Só que a gente precisa na nossa vida ressignificar o tempo todo situações. Então, se você tem um significado da cor vermelha de uma forma, ou de outra situação, ou de outra cor, mas que isso te traz Uhum. angústia, ressignifica isso. Será que esse seu significado é único, é universal? Será que isso que você sente, essa sua crença, ela é única? Todo mundo passa por isso? Ou isso é uma característica de algum trauma, de alguma situação que aconteceu só com você? Então, é preciso a gente estar ressignificando também o tempo todo as situações que a gente Uhum. vive. Então, essa mulher, quando ela coloca essas cores, além de pensar na elegância, na apresentação da família, ela também está pensando no calor, né? Que é uma cor quente, é uma cor Uhum. que segura, né? Que o, Sim. o calor. Sim, e ela gera algo bom ali. Por exemplo, o frio. O frio é algo que a gente precisa aquecer e tal. Então, se a gente não tiver, é algo que não é legal, muito legal, né? Se a gente não tiver o cobertor, se a gente não tiver as vestes quentes. E ela trouxe para ali, então, eu entendo assim, que uma das maiores mensagens que ela traz com essa cor é marcar, né, aquele momento. E marcar como? Com algo diferente. E como você falou sobre ressignificar, às vezes é com data, né? Tem uma data que é muito triste. Então, todo ano é aquela coisa, aquele sentimento que não é bom. A gente poder ressignificar e naquela data a gente fazer algo realmente assim, que vai marcar no sentido muito bom. E aí eu anotei aqui, ó, do diferencial, que é assim, ó, quando a gente tem uma empresa, por exemplo, ou um produto, ou no nosso lar, principalmente, né? Que a gente faça algo diferente e não seja uma cópia, porque a gente tem a nossa essência, a gente tem o nosso jeitinho, né? Então, entregue de uma forma diferente, de uma forma diferenciada, porque isso também vai marcar aquela pessoa, sei lá, As aquela pessoa memórias. sempre vai lembrar de você isso. E tendo uma memória positiva, né? Uma memória com algo bom. E isso pode ser, como é que fala? Replicado. Replicado, eu acho, né? Que colocar várias Reproduzido? vezes Sim. reproduzido, melhor, reproduzido. Então, tenha o seu toque, né? Em tudo que você faz, tenha o seu toque. E a gente começa na nossa família, no nosso lar, né? Então, é um cheirinho, né, num produto que a gente faz, é um cheirinho no ambiente, na casa, no nosso quarto, na casa, organização. Tenha a sua essência ali, né? Não seja uma cópia. Ah, porque fulano faz isso daqui, eu vou fazer igualzinho. Não, ela faz, você se inspira e faz do seu jeito. E olha que interessante, quando você fala de cheirinhos, de gosto, de memórias afetivas. Gente, isso são âncoras. São âncoras que a gente carrega para o resto da vida. Quem, Uhum. quem aqui, gente, coloca no chat pra gente, quem aqui nunca sentiu um cheiro ou ouviu uma música e falou assim: Nossa, eu lembrei disso, eu senti isso. Porque os nossos sentidos, eles captam tudo à nossa volta. Uhum. E eu tenho memória, e essas memórias,
elas são memórias que você carrega para a vida inteira. Eu tenho memórias da minha infância de cheiros, de sabores, e não só da infância, mas da infância porque é que está mais longe e para a gente mostrar que essa memória ela continua para a vida inteira. Então, às vezes eu sinto o sabor e eu falo assim, nossa. Então, essa âncora é fazer você sentir a mesma sensação como se você estivesse naquele momento, naquele lugar. Tanto pode ser ruim, essas âncoras elas podem ser tanto ruins como boas. Mas nós estamos falando aqui hoje dessas sensações que essa mulher pode trazer e deixar na memória afetiva das pessoas ali da sua família. E essas memórias, por elas perdurarem a vida inteira, você não vai conseguir reproduzir o momento, óbvio, porque passou. Só que a sensação vai ser a mesma. E essa questão de não replicar igual, olha só, gente, olha, pega isso, vê se isso não funciona, vê se não é assim na sua vida também. Quem é que quando viaja, né, e vê lá uma comida diferente, você fala assim, nossa, eu vou levar para minha casa, eu vou levar isso. E aí você chegou na sua casa, você foi abrir aquilo, não tinha mais o sabor de lá. E você fala assim, nossa, mas parece que está diferente. Não é que está diferente. É porque quando a gente come com o ambiente, a gente come com as pessoas, a gente come com todos os sentidos. Por mais que eu tente, a minha mãe me ensina a fazer um doce, que é lá do Rio Grande do Sul, que é arroz de passas de pêssego. Gente, isso é divino. Porque no sul, essa questão do preparo, não só da roupa, mas de tudo. No sul é muito frio. Então, eles precisavam, as pessoas mais antigas, que hoje a gente tem várias facilidades, as pessoas precisavam pegar as frutas da época e conservar elas de alguma forma. Então, o pêssego é uma fruta que dá muito no verão, uma época quente. Então, o que eles faziam? E fazem até hoje, mas é muito pouco. Eles cortavam o pêssego e colocavam no sol para secar. Então, ficava uma passa de pêssego que durava todo o inverno, durava até o próximo verão. E esse pêssego, essa passa de pêssego, eles faziam doce. Então, faziam um arroz doce. Só que em vez de ser arroz doce no leite, era um arroz doce com passas de pêssego. Pensa num doce, gente, que eu dou qualquer coisa para comer esse doce que é maravilhoso. A minha mãe faz. Eu também faço, aprendi a fazer. Mas jamais, nunca foi igual eu comer quando eu estou lá. Ou comer quando a minha avó fazia, entende? Por quê? É a mesma receita, é igualzinho. Mas não, porque você come com as pessoas, você come com o ambiente, todos os seus sentidos estão ali. E da mesma forma, olha como isso é forte. Eu conversando com uma amiga minha, ela falando assim, sério, eu não consigo sentir o cheiro desse sabonete. É um sabonete que é usado antisséptico, né? Que é usado muito em hospital. E às vezes a gente, por conta desses vírus todos, a gente acabou tendo em casa esses produtos. Eu não aguento, ela falava assim para mim, eu não aguento sentir esse cheiro. Porque cada vez que eu sinto esse cheiro, eu lembro da semana que eu passei no hospital com meu filho, quase morrendo, porque ele foi atropelado, enfim. Então foi uma situação muito para ela impactante de uma forma negativa. Então, quando você vai modelar, você vai pensa que você está incutindo, quando você está fazendo especificamente para sua família, você está criando memórias. Você está criando memórias afetivas. Meu filho às vezes vem aqui em casa, eu tenho 2 filhos, os 2 já não moram mais comigo. Um é casado, mas o outro ele é solteiro, mas também tem a vida dele, mora fora de casa, tem a vida dele. Mas aí eles vêm aqui em casa, meu filho fala assim para mim, eu faço a comida normal,
Eu assim, e aí, filho, tá boa a comida? Ele fala assim para mim, gosto de comida de mãe. Entendeu? Oh, meu Porque Deus. por mais que você mude ali, é comida de mãe, Aham. entende? Então, é é essa forma de você colocar para sua família, os detalhes que você vai colocar, o cheiro que você vai colocar no ambiente. Hoje em dia tem, olha só como a facilidade, né? Se você quer um cheiro personalizado para sua casa, esses dias eu conversando com uma amiga, ela casou e fez especificamente um cheiro para o lar dela. Olha. Então, as pessoas que vão entrar e depois os filhos, eles vão ter esse referencial, esse sentido do olfato, de sentir em algum momento, uau, olha, lembrei da Anne, eu lembrei, entende? Então, Uhum. façam isso, porque é mexer com os sentidos. Quando Uhum. essa mulher de Entendi. provérbio, ela coloca a provisão, quando ela coloca que ela levanta cedo. Gente, olha só, presta atenção. Quem é que não se sente feliz em levantar de manhã e ter um café da manhã pronto? Gente, eu não estou dizendo para você fazer tudo isso, eu não estou dizendo para você ser a Amélia. Não, não é isso de forma alguma. Mas são detalhes que você pode colocar na vida do outro, que você pode apresentar na vida do outro, que o dia dele, ele vai lembrar o dia inteiro de você. Gente, se você não for, se você reclama que você não é lembrada, faça algum detalhe, alguma coisa parecida. Você vai ter a pessoa o dia inteiro pensando em você. Não tem Uhum. como. Porque como você começa o seu dia, é como ele vai fluir. Se você começa na briga, no esbarrão, no atropelo, no tropeço, o seu dia vai caminhar mais ou menos assim. Se você começa oferecendo, a pessoa que passa o dia longe de você vai lembrar daquilo. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais egoísta que eu conheço. Por quê? Porque eu quero ver as pessoas felizes à minha volta. Por que eu quero ver as pessoas felizes à minha volta? Porque quanto mais elas estiverem felizes, mais eu estou feliz. E eu quero estar feliz todo momento. Então, o que eu puder fazer para que as pessoas à minha volta sejam felizes, eu vou fazer. Não para ver elas felizes, mas porque eu quero ficar feliz, entendeu? Porque o prazer de quem serve, o prazer de quem faz, só quem faz é que consegue sentir esse prazer que ninguém te tira. De ver o outro, o prazer do outro, falar assim, nossa, isso me fez um bem. Olha, isso mudou o meu dia. Ou você fazer algo pelo outro e ele falar assim, nossa, mudou a minha semana. Você não sabe como isso adiantou o meu trabalho. Você não sabe como você resolveu a minha vida. E é uma das características também minha, que a minha, uma das minhas linguagens também é atos de serviço, né? Isso pode também não ser para todo mundo, porque tem essa questão, qual é a sua linguagem de valorização? Uhum. Então, para mim, o fazer, deixar o outro feliz, gente, eu tô feliz dobrado. A gente não fala assim, né? Filho feliz, mãe feliz. Filho triste, mãe triste. Por que não todas as pessoas da sua casa, o seu cônjuge? Gente, ele não vai esquecer de você o dia inteiro. Aquela mesa, aquele café, para ele sair alimentado, para o trabalho, para a rotina dele. Então, essas características todas dessa mulher é a sabedoria, é não querer venha a nós, sabe? Assim, quando você só quer para você, você não consegue ter essa sensação, esse prazer. Você não sente esse prazer de ver o outro feliz porque você fez alguma coisa. Porque quando eu espero, imagina se estivermos todos esperando alguma coisa.
Eu sou contadora de história, né? Que eu trabalhei numa sala de leitura durante muitos anos. Eu lembro que eu contava uma história para as crianças que era assim, numa cidade, todos eram felizes. Todo mundo distribuía carinho para todo mundo. E era um círculo virtuoso, porque ninguém sentia falta de carinho. Porque o carinho transbordava, todo mundo tinha carinho para doar para todo mundo. Só que surgiu nessa cidade uma bruxa má e disse assim: olha, não doa tanto carinho, porque pode fazer falta para você. Você pode ficar sem. E aí as pessoas começaram a economizar carinho. Começaram a economizar gentilezas, guardar nos seus potinhos, guardar, e aquilo começou a ficar escasso. Cada um com o seu potinho sozinho, da gentileza, do carinho. E aí eles começaram a perceber que assim, eu estava com o meu potinho aqui, grudadinho em mim, segura aqui, eu não dou para ninguém, não faço nada para ninguém, só que eu tô triste. E as pessoas todas da cidade começaram a se entristecer. E aquela cidade que era feliz, onde as pessoas distribuíam carinhos e gentilezas e amor, começaram a ficar ranzinzas, começaram a ficar tristes, começaram a ficar impertinentes, começaram a brigar, começaram a falar mal das pessoas. Até que alguém iluminado olhou para o seu saquinho e falou assim: bom, eu vou distribuir um pouquinho aqui para quem está próximo. Ele começou a fazer o caminho inverso novamente. E aí eles descobriram que não é o eu guardar o carinho, ou eu esperar que o outro me dê carinho, porque senão eu vou doar para o outro e vou ficar sem. Não, quanto mais você doa gentileza, quanto mais você serve, quanto mais você faz, mais você tem. É a matemática de Deus. Isso, é a matemática de Deus. Quanto mais você doa, quanto mais você faz, mais você tem. E isso também é real. E isso também eu senti, eu falo por mim. Quem aqui já ouviu a seguinte frase assim: gente feliz não enche o saco? Já ouviram isso, gente? Estou ouvindo agora. Não é? Mas olha, de uma forma assim, meio caricaturizada, exemplifica bem o que aconteceu nessa cidade. Quando todo mundo era feliz, ninguém falava mal, ninguém brigava, ninguém criticava. Não, porque você está num círculo virtuoso de amor. Ninguém resiste ao amor. E até tem até uma indicação para cônjuge aí, para casais. Tem um filme que é as 40 dias, é um desafio de 40 dias, acho que é prova de fogo. Não sei se é prova. Eu preciso colocar aqui, gente, eu não lembro agora. Que é um desafio de 40 dias. Eu acho que é a prova de fogo, que é um bombeiro, né? Esse mesmo, acho que é esse mesmo. Porque no começo, ele aceitou o desafio para reconquistar a mulher dele. E nos primeiros dias, ele falava assim: não, eu vou desistir disso. Gente, o que é isso? Você tem a sensação de que você está se humilhando, de que você está fazendo demais, de que você não está vendo resultado. Mas, gente, persevera. Persevera porque é real. Às vezes o outro está tão ferido, o outro está tão frustrado, porque ele não acredita mais. Então ele vê aquele ato, ele vai falar assim: nossa, deve querer alguma coisa. Nossa, ele deve querer alguma coisa em troca. Nossa, isso é interesse, entende? Então você começa a persistir e vai, porque vem. E tem uma... Gente, eu gosto muito de história, hein? Gente, sabe Posso contar essa história, Josi? Mais uma. Pode, sim. Essa questão do fazer pelo outro, né? Conta-se uma história de que uma mulher chegou naqueles cara que faz porções, que faz remédios, e falou
assim, olha, eu preciso de um veneno. Mas eu preciso de um veneno que não mate assim de repente, porque eu não posso ser acusada de um crime. Eu preciso de um veneno que vá matando lentamente e a pessoa, ninguém descubra que ela morreu envenenada. E o farmacêutico não, a pessoa que faz a porção lá, nossa, mas você quer fazer isso para quê? Para quem? Eu não aguento mais a minha sogra. Gente, eu não tenho nada contra as sogras, tá? Pelo contrário. Amei a minha, já não é mais viva, mas amei a minha. Eu preciso matar porque ela se intromete, ela quer viver a minha vida, ela quer viver a vida do filho dela, eu não aguento mais, eu preciso dar um fim nessa mulher, só que eu não posso ser a responsável. Aí a pessoa, o sábio, fala para ela assim, então é o seguinte, para que ninguém descubra de você, você vai levar essa porçãozinha aqui e cada dia você vai colocar um pouquinho, mas tem que ser essa pitada só. Só que para ninguém desconfiar de você, você tem que elogiar ela, você tem que fazer o bem para ela, você tem que fazer tudo, ser a pessoa mais amorosa possível para que ninguém desconfie de você. E aquilo para ela, fala assim, gente, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Ele falou, tem. Porque já pensou, a pessoa morre? Vocês estão em briga? A primeira pessoa que vão pensar vai ser você, é óbvio. Agora, se ela morre e todo mundo fala assim, nossa, mas ela amava a sogra, olha o que ela fazia para a sogra. Ela falou, bom, então tá, né? Vamos fazer, né? E ela foi, primeiro dia, e gentileza, e leva comida, e cuida, e fala palavras de afirmação, e fica junto, e sabe, todas as linguagens de amor ela utilizou para atingir, para que ela não seja depois acusada de ter matado a sogra, porque ela estava colocando a pitada de veneno todos os dias para que essa pessoa morresse. Chegou quase no final dos dias, ela volta correndo lá para o sábio, para a pessoa que faz a porção, assim, pelo amor de Deus, como é que eu faço para reverter esse veneno? Como é que eu faço? Porque agora eu preciso que reverta. E ele olha para ela e fala assim, mas por que você quer reverter? Você já está quase no fim do processo. Logo, logo, essa pessoa já vai morrer. Ela falou, mas eu não quero mais que ela morra, porque eu descobri que ela é uma pessoa amável, ela é uma pessoa querida, é uma pessoa que me ama, é uma pessoa que eu não quero mais que ela morra, porque eu descobri nela uma outra pessoa. E aí ele vira para ela e fala assim, tá tudo bem, tá tudo certo. O que você levou não foi veneno, foi só uma porção, um fake. Não fez nada para ela. Mas o que mudou foi você. Foi as suas atitudes que fizeram com que ela mudasse. É que muitas vezes as pessoas estão tão endurecidas, elas estão tão feridas, tão magoadas, que elas só têm aquilo para oferecer. Você, quando o outro atira pedras, se você atira pedras também, você só dá pedras para o outro olha e fala assim, bom, eu só tenho pedra, eu vou atirar pedras. Mas se você começa a entregar flores, você começa a entregar outras ferramentas, a pessoa olha e fala assim, bom, eu tenho pedra e tenho flor, então eu posso ter opção daquilo que eu vou entregar para o outro. E essa mulher de Provérbios, ela tem essa sabedoria de saber de que aquilo que ela está entregando, ela está construindo um círculo virtuoso. E não tem nada a ver de ser a Amélia, de ser a submissa, Não, não. É uma sabedoria que transcende, é uma sabedoria que você quer ver as pessoas da sua volta, do seu mundo, felizes. Não existe aqui, para quem quer que seja que eu pergunte e fale assim, você quer ver seu filho infeliz? Você casou para ser infeliz? Você casou para fazer o seu cônjuge infeliz? Você quer ver a sua mãe, o seu pai infeliz? Não.
Não existe. Todos nós queremos que essas pessoas sejam felizes. Só que lembra do carinho, eu ficar segurando, esperando que o outro me dê, que o outro faça por mim? Então, a pessoa mais inteligente, digamos assim, que entende esse processo, ela pode começar por ela. A mudança que eu quero no mundo, se começar por mim, eu posso não mudar o mundo, mas eu mudo o meu mundo. E isso vai fazer a diferença no meu mundo. Estou falando demais, Josi? Não, eu quero aqui ressaltar uma coisa, né? Que você falou sobre submissa, sobre submissão. E a Bíblia fala, né, pra gente ser submissa, mas a gente não sabe o que é isso. E pensa que é para ser controlada. Não. Exatamente. Submissa, a gente falou aqui, eu quero. Como é que fala? Fala novamente. Que submissão é a gente estar sob a missão do marido, do esposo. E qual é a missão dele? É proteger, é amar, é cuidar, é prover. E se a gente não sabe nem o que é e já rejeita, a vida vai ser pesada, porque a gente vai querer, não vai aceitar aquilo que já é disponibilizado para a gente e que a gente precisa desse cuidado, dessa proteção, dessa força física. Então vai ser pesada a nossa vida. E submissão não é controle. Submissão é estar sob a missão do marido, né? Do seu homem. Aí deixa eu ver aqui. Aí, Esté, eu sempre começo o devocional, né? Falando o versículo e anotando, grifando, né? Com aqueles meus marcadores. E anotando algumas frases. E uma das frases foi não temer. A gente falou algumas coisas. E eu quero citar aqui algumas coisas que eu anotei. Medo é uma fé negativa, né? Então, quando a gente tem medo, a gente tem fé que aquilo vai acontecer. E quando a gente tem fé, acontece. Porque é algo que a gente acredita tanto, né? Que a gente atrai aquilo. Então, aquilo acontece. Olha a história de Jó, né? Jó falou assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, o que ele mais tinha medo lhe aconteceu. E uma das coisas que faz a gente ter medo, a gente temer que aquilo aconteça, é que a gente está inseguro, de alguma forma. Então, por que a gente está com aquela insegurança, né? Uma das coisas que a gente sente medo do traço, por exemplo. Cada traço tem um motivo, uma raiz de ter medo de tal coisa. Por exemplo, o primeiro traço, ele tem medo de falar sobre as suas ideias, de se abrir, porque ele tem medo de ser criticado. Sendo criticado, ele sente ele sente a dor da rejeição. O traço oral, ele tem medo de falar não e de receber. Porque quando ele fala não, a pessoa vai, né? Muitas pessoas se vai. Então, indo, ela sente aquela sensação de abandono. Enfim, cada traço tem o seu medo, né? E por que esse medo? Mas quando a gente sabe que o abandono não nos define, a gente ressignifica e tem a certeza de que Deus ele não nos abandona, é a gente que se afasta, né? Ele sempre está ali nos desejando nossa presença, aí começa a mudar. Então, essa insegurança fica do lado, ou seja, teve uma preparação, né? E quando a gente estuda, quando a gente avalia as coisas que a gente vai fazer, né? Isso é uma preparação. Aí eu coloquei assim, ó, quando a gente se prepara, a gente não fica com essa insegurança. Uma das, como é que eu falo assim? Uma das opções, né, para que a gente não fique insegura é a preparação. Então, dentro da preparação, a gente estuda, a gente avalia, a gente planeja, a gente organiza o que precisamos para a próxima estação, porque a da estação de agora já está pronto, já está feito. Então, a gente tem antevisão, né? O que vai acontecer na próxima estação? O que precisa para eu passar pela próxima estação? Por exemplo, aí a pessoa noivou. Qual é a próxima estação dela? É o casamento. Então, ela vai estudar, ela vai buscar conhecimento, porque a palavra fala, o meu povo perece, né, por falta de conhecimento.
Uhum. Então, ela não vai perecer. Do contrário, ela vai edificar o lar dela na rocha, que é Cristo, na palavra. Então, se ela busca o conhecimento, essa insegurança não vai dominar ela, não vai governar sobre ela, porque ela se preparou. E não significa que vai ser tudo perfeito. Não, mas quando vier algo imprevisto, né, ela sabe lidar. E Salomão fala que a crise prova, né, a fraqueza do homem. Então, na crise se prova se a pessoa está fraca ou está forte. E ali, quando a gente muda o nosso olhar para a crise, para a estação, é o que faz a gente lidar com ela, amadurecer até. Não é a gente se vitimizar, não é a gente ficar o tempo todo chorando, reclamando, se entregar no canto, se entregar para uma situação de dor, não. Mas é a gente enfrentar, tá? O que precisa aqui ser feito, né? Se E levantar esse e do que fazer. precisa, Josi, eu só vou lembrar uma coisa. É fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes a gente olha essa questão, quando você quer copiar, você fala assim, eu copio, vou Uhum, copiar, mas aí não dá certo na sua realidade. Vou copiar aquele uhum, casamento, olha, aquele casal, nossa, parece. Eu vou copiar, mas não dá certo para você. Nossa, aqueles filhos, como eles são bem, eu vou uhum, copiar, mas não dá certo para você. Porque você tem que modelar, é saber aquilo que o outro faz e adaptar à sua realidade. Porque muitas vezes você olha o sucesso do outro, mas você não quer passar pelo processo. Aí quando você descobre o que o outro precisou fazer para chegar lá, aí você fala assim, nossa, ai, nossa, não sei se eu... Entende? Então, por trás de todo uhum, sucesso, tem um processo. uhum, Por todo filho bem cuidado, tem uma mãe zelosa. Por todo casamento bem construído, tem um casal que senta, um casal que conversa, um casal que tem, que vive a três. Ele, a mulher e Deus. Não tem como ser diferente. Então, a modelagem, ela é essa. Então, o que você está falando aí da provisão, de estar preparado, de estar. É fazer o que precisa ser feito. E não desistir. Ai, não, isso dá muito trabalho. Gente, uma construção dá trabalho. Construir uhum. uma casa bonita dá trabalho. E olha que a parte de maior alicerce você nem vê, porque é a Verdade. parte da Uau, fundação. É a parte uau. da fundação. Então, quer dizer, você está disposto a você ver aquela construção linda, maravilhosa? Você está disposto a alicerçar a sua? Aqueles filhos cuidados, bem criados e educados? Você está disposto? Você está disposta a isso? Então, é passar pelo processo e não desistir. Ah, não, isso dá muito trabalho. Tá, gente, eu tenho que dizer, tem que ser real. É a realidade que a internet não te conta, né? Que a mídia Uhum, não te conta. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho, sim. Dá trabalho. uhum. Por isso que as linguagens do amor, por exemplo, vamos lá, é um princípio, né? Princípio se aplica a todos, mas como a gente aplica esse princípio é que vai fazer a diferença. Não é a forma que Esther fez que vai dar certo comigo, mas o que ela fez, sim, porque foi um princípio. As linguagens do amor, por isso que é importante a gente saber, porque a gente vai saber como lidar com cada um. E o autor até fala, né? Sobre a gente ensinar os nossos filhos, porque o ideal é que a gente aprenda desde criança, porque quando a gente tiver adulto, a gente vai ter essa prática nas 5 linguagens do amor com leveza, tão simples, né? Não vai precisar Você vai aprender ser na vida adulta. poliglota. Você vai ser bilíngue. Vai entender. No amor. Não, porque a gente não se comunica. Olha só, a gente É aprende idiomas para se comunicar com outras pessoas, né? De outros uhum, países que falam outros idiomas. Mas a uhum, gente não pensa em estudar as linguagens de amor do outro. uhum, Porque quando eu não entendo, eu vou criticar, eu vou julgar, eu vou achar que ele está fazendo para me irritar. Agora, quando eu conheço a linguagem do outro, mesmo que ele não conheça a minha, eu vou fazer
com que eu vou converter essa linguagem dele e vou entender. Gente, isso faz toda a diferença no seu mundo, na sua vida. Muita, muita, muita. Porque a gente não enxerga que o outro está nos amando da forma dele, né? Então, quando a gente percebe, mesmo não sendo na nossa linguagem, olha que coisa. Mesmo não sendo na nossa linguagem, o outro está falando, mas quando a gente sabe qual é a dele, a gente vai entender que ele está querendo dizer que ama. Sim. Porque é o jeito dele, né? Olha que coisa. Agora, imagina sabendo. Fortalece mais ainda. Então, é a gente encher o tanque, né, de amor emocional do outro. E isso vai vir de volta. Porque transborda, se o potinho tá enchendo, ele vai transbordar. E ele vai transbordar quem tá próximo. E você é o próximo dele, né? Então, é isso. Ó. Aí estudamos, aprendemos e providenciamos, né, as vestes quentes para o inverno. Ou seja, a A gente distração. providencia. Olha só, você só consegue focar em alguma coisa se você não se distrai. Gente, quantas horas tem a sua vida todo dia? Quantas horas cada um de nós temos todos os dias? 24. A distribuição do tempo ela é democrática. Nem um segundo, nem um milésimo de segundo a mais, a menos, para qualquer um de nós, ricos, plebeus, pobres, não importa. 24 horas. Então, se você não priorizar, e eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim: prioridade não admite plural. Que é bem interessante isso, porque prioridade é prioridade, e depois vem as outras em ordem de importância. E faz sentido, faz sentido. E aí as pessoas falam assim, eu vou ver as minhas prioridades. Não faz muito sentido quando você fala prioridade é prioridade. Mas, enfim, quando você elenca, né, e você se planeja, você tem uma antivisão, você tem as ferramentas certas do que você vai precisar, você já se antevê, você já se previne, você não pode pensar em distrações. E se a gente pensar hoje, a quantidade de distrações que a gente tem no mundo é insano para qualquer ser humano. E eu não estou dizendo que a gente não tenha que se distrair. Não, eu, por exemplo, eu amo ver filme. Só que eu tenho que ter um cuidado para que o meu ver filme não ultrapasse, não seja uma distração suficiente para deixar eu não fazer o que precisa ser feito. Então, essa mulher, ela precisa desse autoconhecimento e saber qual é o ladrão, quem são os ladrões de tempo dela. O que vai fazer ela se distrair para ela não chegar ou não fazer o que precisa ser feito, ou no seu lar, ou na educação dos seus filhos, ou no seu trabalho. Enfim, cada uma tem que saber dela mesma. Como é que eu funciono? Gente, se eu não sei como é que eu funciono, como é que eu vou mudar alguma coisa? Eu não mudo o desconhecido. Só é possível mudar aquilo que eu conheço. Então, o se conhecer, como é que eu funciono, vai fazer toda a diferença para eu não me distrair aí no meio do caminho. Aí vem uma coisa interessante aqui sobre o tempo, para complementar, ó. Aproveite o tempo com sua família. Gere memórias boas, porque o tempo ele passa, ele não volta. E depois fica, por exemplo, gerar memória, que a gente falou antes, com os seus filhos, com a sua família, com seu esposo. Porque depois vai falar assim, nossa, eu poderia ter feito isso em tal época, em tal estação, em tal fase, mas já passou, né? E a gente se distrai com coisas que a gente está inconscientemente a gente quer desperdiçar a vida mesmo, né? E a família, a gente tá com a nossa família, gente, isso é desfrute, isso é viver. E a gente desperdiça desfocando, tendo distrações, muitas distrações.
Ai, porque tem um trabalho tal que eu preciso entregar e eu vou precisar do meu domingo todo. E isso fica se repetindo. Você não tem um momento de desfrute ou um momento para se dedicar, né? À família, ao lar. E isso vai passando. Depois que eles crescem, que memória você gerou, Sim. né? Que memória a gente está gerando, né, na nossa O família, tempo é projeto. eterno. O tempo é eterno. Não é o tempo que passa. A gente fala assim, nossa, o tempo está passando tão rápido. Não, gente, o tempo não passa, é a gente que passa por ele. A Eita. gente é que passa pelo tempo. Aí agora, como é que você vai passar pelo tempo? Aí é que faz a diferença. Eu não consigo Então, gerenciar o tempo, eu consigo me gerenciar no tempo. não tem. Então, o tempo disponível para mim é que ele vai passando. Por exemplo, para mim, quando eu fui ler Eclesiastes 3, que fala, né? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas e um propósito debaixo do céu. Então, eu sou um propósito e eu tenho um tempo. Se o que eu estou fazendo com esse meu tempo, né, com o tempo disponibilizado para mim viver, é que faz a diferença. E Sim, tempo é processo, tem o início e tem o fim, né? A gente tem um tempo, um processo aqui. Então, o que que a gente está fazendo com esse tempo? E o tempo em geral está passando, né? A gente está passando por ele, então. exatamente. E a mulher, eu acho muito impressionante essa mulher de Provérbios, que ela faz tudo isso com sabedoria, com classe. Sabe aquela Nossa. coisa assim, né? A mulher faz tudo que o homem faz, só que faz de salto alto. Não tira o salto. Então não faz. Então não faz, né? Para começar, Ou então não faz. Então, não assim, porque faz. nós temos o diferencial, né? A mulher, ela tem o diferencial da percepção, da emoção, estar mais aguçada. Porque estava falando aí, que me lembrou a questão, a nossa mente só reconhece aquilo que ela já viveu, ou aquilo que ela já Eita. viu. Então, quando você reproduz coisas ruins, ou quando você não consegue reproduzir coisas boas, é porque a sua mente ela está tão cheia de pensamentos, sentimentos ruins, que você não consegue enxergar algo diferente. Então é preciso alimentar os sentidos, é preciso alimentar a nossa mente com coisas construtivas, para que você também possa transbordar coisas boas. E essa mulher de Provérbios, ela tem essa percepção, ela é delicada, ela é forte, ela é sábia, ela. Então, é uma mulher que dá para a gente modelar e ver o que eu posso fazer, o que eu posso pegar dessa mulher que eu posso fazer para a minha vida. E quando você falou do homem, né, da questão da submissão, que é uma missão junta, você é um casal, você tem uma missão juntos. De qual é edificar, é cuidar, é progredir, é prosperar. Não é um para cada lado, é os dois É juntos, sim. não é? É filhos bem criados, é uma casa confortável, é um lar, é os dois juntos. E aí por que não fazer dessa forma? Por que não modelar, então? Não, vamos pegar lá, gente, vamos lá. Pega a mulher de Provérbios e vê. Ontem, a gente viu, né? A submissão que Deus fala, a gente com o homem, e tem a Deus, né, a gente está submisso a Ele junto com o nosso marido, a gente tem uma submissão. E qual é essa? A nossa família, né? E ontem a gente viu uma característica semelhante. Provérbios 9 fala sobre ele ajuda, não, levante a voz sobre os pobres necessitados. E ontem, o versículo de ontem ela ajuda os pobres necessitados. Olha só. Então, são características comuns para os dois.
né? Por isso Sim. que tem Deus, ele tem uma missão comum para a gente. E, às vezes, a gente não faz diretamente, né? Contribuindo com aquela missão ali diretamente no sentido de, parece que tem uma empresa. Então eu não estou lá, mas você tá, porque você é a força, né? A mulher. Então ela tá fazendo, ela tá acreditando, ela tá apoiando, ela tá fazendo a parte dela na base, nos bastidores, que essa parte muitas vezes as pessoas não veem, mas Deus ele vê. E a gente trouxe ontem sobre alguns versículos sobre. Nossa, foi muito lindo. Ontem, eu acho que foi ontem, ontem foi 20, né? Enfim. Se não foi ontem, vocês vejam aí, mas eu acho que foi ontem. E isso é muito poderoso, porque a gente acha que só faz fora, não. Dentro também a gente faz. E é o principal, né? Dentro. Então, se eu faço dentro, eu consigo trazer para fora. Foi muito, foi muito lindo essa questão sobre a missão juntos. E tem um livro também, não sei se você já leu, Esther, Deus une propósitos. Ele é bem pequenininho, mas fala sobre isso, que o casal, né, ele tem propósitos comuns, né, objetivos, Uhum. coisas para fazer que são juntos. Foi ontem, né, Angélica? Pronto. Ela lembra. Obrigada, Angélica. Precisamos nos revestir das armaduras. E quais são essas, né? Essa mulher, ela busca o conhecimento da palavra. E isso ela se reveste. Agora não estou lembrando se é em Efésios ou em Gálatas, que as armaduras, porque que fala sobre a nossa luta, não é contra a carne, mas é contra a potestade, né? E fala sobre isso. A gente nos revestir. Então, a gente busca o conhecimento. Por exemplo, para essa mulher plantar, por quê? Nos versículos anteriores fala que ela vai lá, ela faz um fio da lã. E quem sabe, né? Talvez, sei lá, ela tivesse uma fazenda e o marido dela plantava ou cuidava de. Como é que. Quem é que tinha ovelha, né? Cuidava de ovelhas. Quem sabe isso acontecia. E aí, mas ela estava. Olha o processo. Ela conhecia o processo. Então, precisa do conhecimento, né? Para plantar a lã. Sim. E o linho também era uma planta, né? Plantar o algodão ou cuidar da ovelha ou plantar a planta linho. A Então, assim, sabedoria não nasce do nada, né? A sabedoria não é inata. Você precisa buscar isso, conhecimento. Você precisa buscar fontes seguras, não é? isso, isso. Então, é preciso o conhecimento, né? E quando fala aqui, ó, não teme por sua família. Então, a sua família está blindada, pois houve preparação com ferramentas certas para uma proteção forte. Com sua ela construiu, sim, ela construiu uma base forte, por isso tem até um livro, né, O Casamento Blindado. Então, você se blinda com conhecimento, você coloca em prática, né? Então, ela blinda porque ela construiu uma base forte. A mulher sábia edifica o seu lar na rocha, né? Que é Cristo, que é a palavra. Então, a próxima palavra que eu anotei, foi não teme por sua família quando chega o inverno. Aí eu grifei inverno. O que é inverno? É uma estação, né? E é uma estação fria. Então a gente sente frio, a gente precisa ser acolhida, ser protegida. E essa proteção de acolhimento lembra a mulher, né? Então, a crise, que Salomão fala, revela os fracos. Então, se a gente está passando por uma estação fria, por uma estação que a gente não está preparada, não está com as vestes quentes, preparadas para nos acolher, a gente está, como é que fala assim? Isso, a gente está vulnerável a coisas. Então, isso causa dor. Sim, então ali vai gerar uma memória o quê? Uma memória que não é legal. Só que se a gente passou por essa estação despreparados, a gente pode ressignificar
identificar e agora fazer diferente, com conhecimento, se preparando, buscando conhecimento e colocando em prática. Se, por exemplo, no casamento dos nossos pais não foi tão legal, a experiência ali, a gente pode fazer diferente, né? Busca o conhecimento, coloca em prática, linda o nosso casamento. E aí, nessa questão toda, tem uma palavra que é muito importante a gente pensar. Nós estamos no piloto automático em boa parte da nossa vida, né? A gente levanta, faz e fala e pensa, tudo no piloto automático. Então, a intencionalidade é uma palavra que é bem essa mulher de provérbio, porque tudo que ela faz, ela tem intenção. É da proteção, é do cuidado. E ela faz não só para ela, para a família, né? Ela também pensa nela. Ela também, quando ela cuida do outro, ela também está protegida. Se ela protege a casa, se ela cuida, ela recebe isso de volta. Então, a intencionalidade é uma palavra que, assim, seja intencional naquilo que você vai fazer. Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? Por quanto tempo eu vou fazer o que eu faço? Então, são perguntas que vão te dar a intencionalidade daquilo que você está fazendo. Então, muito bom. Vamos ser a mulher de Provérbios 31. Ou pelo menos uma partezinha dela, né? Sim, e não ficar repetindo, não precisa repetir padrão, mas fazer diferente, consciente, com intencionalidade, né? Sendo intencionais. Então, como também a gente está fazendo. Aí, olha só, você está aí numa situação de trovões e tudo mais, né? Aí, imagina se a gente fosse pensar nessa mulher de Provérbios. Como é que estaria a casa dela? Tá chovendo na sua cabeça? Não? Não. Você está se sentindo segura dentro da sua casa? Tá? Sim. Entende? Então, uma hora chove. Você não previu que ia chover agora. Mas chove, uma hora chove. Uma hora faz frio, uma hora... Então, é você estar preparada. É você estar pronta para quando chover, não ter uma goteira na sua cabeça. Quando tiver frio, você não passar frio e nem as pessoas da sua casa. Então, é estar preparada. É fazer intencional. É saber que as coisas vão acontecer. Mas você precisa estar fortalecida, sua casa precisa estar forte para não desabar no meio de tudo que a gente vê, passa. E até trovões, às vezes tem. Sim. E tem gente que tem muito medo. Mas por que esse medo, né? Eu talvez já senti esse medo, eu não lembro, né? Na infância, mas eu não tenho medo, não sinto medo. Sei lá, alguém falou que trovão é isso e aquilo, e você instalou, né? Então a gente procura saber por que a gente tem medo de trovão. A gente tem medo do desconhecido, na verdade, né, Josi? Ou daquilo que disseram pra gente e a gente desconhece, e aí você não vai se ater aos fatos realmente, e a gente fica com medo. E hoje a gente vive com medo. Porque você bombardeado de tanta coisa que você nunca viu, não sabe como vai se comportar, não sabe, que você realmente dá medo. Mas e qual é então a solução? Vamos buscar na fonte, vamos ver. O que é que Deus fala? Não temas, não temas. Simples assim. E provar e ver de que é bom. Então, muito bom, não tem. Não tema. Jesus falou isso para tantas pessoas. Uma delas foi para aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ele falou assim, ó, porque você teve fé, ou seja, porque você teve coragem. Meu Deus! Ouviu? Misericórdia! Meu Deus! Esse foi forte, viu? Então ele falou assim, coragem, porque você não teve medo, você alcançou o propósito. Ele falou para
para muitos outros, né? Muitas outras pessoas que não têm mais coragem, né? Para que E ter hoje não. medo? E olha só, se naquela época já era necessário coragem, que a gente fala assim, a gente pensa na época da Bíblia, fala assim, nossa, mas não tinha problemas, mas não tinha isso, não tinha aquilo. Tinha as demandas da época que causavam medo, sim. E se naquela época Deus já dizia, não temas, gente, ele é o Deus de ontem e de agora, ele não muda. Ele não muda de humor de acordo com a situação, não. Ele é, ele é. Já pensou se a gente tivesse um Deus que mudasse, não é? De humor, mudasse de opinião, mudasse. Gente, onde é que estaria a nossa confiança? Porque a nossa confiança em Deus está exatamente por ele ser imutável, por ele ser quem ele é. Se ele disse não tema no tempo da Bíblia, continua para hoje, não tema. Eu estou aqui. E apesar dos pesares do que a gente for enfrentar, essa confiança, ela não pode ser abalada. Porque a gente está num mundo de incertezas. Essa talvez seja a maior certeza que nós podemos ter. Que nós estamos no mundo de incertezas. Mas de que nesse mundo de incertezas, Deus é confiável. Então, ali eu posso confiar. Independente do que está passando, está acontecendo no meu mundo, eu tenho um Deus que sabe que está no controle. E isso faz diferença. Essa certeza, essa fé, essa confiança faz toda a diferença no nosso caminhar, no caminho que a gente segue. Nossa, muito bom. Nesse mundo de incerteza, olha o código, gente. Deus é confiável. E o amor dele lança fora todo medo. E o medo, muitas vezes, sabe o que é? É o medo de morrer. Primeiro você falou medo do desconhecido. Muito bom. E aí eu lembrei também do medo de morrer. Aí eu fiquei aqui analisando, né? Algumas pessoas têm medo do trovão, porque parece que o mundo vai acabar. Aí ela fala assim, então vai chegar o momento de morrer. Só que na minha mente, eu não tenho medo de morrer. Eu falo assim, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E é um lugar muito melhor que aqui. Eu penso assim. Então, talvez eu não sinta medo de trovão ou de outra coisa assim, porque eu não sinto esse medo de morrer, né? E você Então, falou aí uma coisa, né? Que o amor lança fora todo medo. Olha, pega, gente, presta atenção nisso. Quando uma criança tem medo, para quem que ela corre? eita, Para quem que ela corre? Quando ela está no braço da mãe, no braço do pai, ela sente medo? Não. Ela está sentindo protegida, o mundo está caindo. Mas ela está sentindo protegida. Isso quer dizer que não vai acontecer nada de ruim com ela? Não, pode acontecer. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E faz parte, a gente está no mundo dessa forma. Agora, independente do que está acontecendo no mundo, ela está sentindo acolhida. O medo dela passa. E assim é um convite. Não importa o que está acontecendo no seu mundo. Deus te dá confiança. O amor lança fora o medo. Porque quando você tem essa confiança, o seu mundo pode desabar. Não importa. Porque é o medo do ser humano, faz parte da intuição, né? Do medo da morte. O ser humano ele age por essa, pela sobrevivência, digamos assim. Mas quando você tem algumas certezas na sua vida, qual é a sua certeza? Qual é a sua fé? Em quem que você acredita? Isso é fundamental para passar por um mundo de incertezas. E isso é importante até quando você, desde a infância, de você mostrar para sua criança, para mostrar para sua casa, em quem eu confio.
confio, onde eu deposito confiança, porque todos vão estar fortes, todos vão estar alicerçados. E o amor lança fora o medo. Se você está seguro nos braços de um Deus que te criou, tá tudo Uau. bem, tá tudo certo. Ô Josi, a hora do Instagram passa tão rápido para você aí, como para mim? Porque a hora no Instagram voa. A hora no Instagram voa. Meu Deus, é verdade. Olha, é verdade. Mas eu falo assim, né, quando tá no fluir, a gente nem percebe passando, né? A gente passando por esse tempo. Ah, eu achei tão lindo isso agora. Mas é. Então, Então, assim, amanhã hoje é 21, né? Tá quase acabando, né? Tá faltando só agora 9 dias, né? De provérbios. sim, Gente, sim. mas ainda tem códigos aí para pegar na mulher de provérbios, gente. Gruda aí nas lives do Fio da Escrita. Todo dia uma pitadinha, um pouquinho para você poder lá. Sabedoria. Sabedoria. Exatamente. Uma pitadinha de sabedoria. Ninguém te tira a sabedoria. Uhum. E agora, a minha anotação, eu estou finalizando, que agora é só sobre o pré-ocupa. Ela não se preocupa, ou seja, ela não fica antecipando, ansiosa ou sei lá o que, preocupada antes do tempo. Ela se ocupa, ou seja, ela age no tempo e ela se ocupa fazendo, preparando. Meu Deus. A minha tia aqui. Aí ela se ocupa fazendo, agindo, preparando e agindo, né? Pois todos em sua casa têm vestes. E por que tem vestes? Porque ela se preparou, ela agiu, né? E de lã, escarlate